Olá, o meu nome é Tiago, eu tenho 25 anos e moro em Guaimbê, uma cidadezinha do interior de São Paulo. Olha, eu sempre fui um rapaz muito cético, nunca acreditei muito em coisas sobrenaturais e isso não se resume apenas a coisas como lendas urbanas, mitos ou coisas do tipo, não. Eu também nunca fui muito de acreditar em coisas bíblicas como Deus, anjos, demônios, etc. Semana passada, após eu ser aprovado na faculdade de medicina, recebi de minha amiga uma Bíblia, um presente em comemoração à minha conquista. Eu, como sempre muito cético, joguei a Bíblia em uma dessas caçambas que ficam em frente às construções. Eu não joguei no lixo de casa, pois ela poderia ver ou frequentar a minha casa. Bom, depois disso, Ellen, eu fui chamado na minha faculdade que fica em outra cidade, chamada Lins. Mas, para ir até a cidade, eu tenho que andar um caminho em uma estrada de terra e pegar um ônibus que a prefeitura cede para estudantes. Indo pelo caminho, quando já estava escuro, eu senti uma sensação horrível, sabe? É como se toda a alegria do mundo estivesse sendo apagada. Essa sensação veio do nada e sem explicação nenhuma. Eu nunca havia sentido aquilo, mas, como sempre eu fui muito cético e adepto à ciência, acreditei ser aquilo um ataque de ansiedade e pânico. Foi então que eu decidi criar coragem e olhar para trás. E foi aí que a desgraça aconteceu. Eu vi uma criatura que eu nunca havia visto antes. Tudo que me veio à mente naquele momento foram os relatos que eu ouvia das pessoas velhas e mais antigas na cidade. Relatos sobre a criatura chamada de lobisomem. O que eu achei mais estranho é que aquilo não se parecia nada com o lobo. Aquilo tinha um rosto mais parecido com o rosto de um macaco. Mas eu sei que aquilo não era um macaco, pois olhava para mim com um olhar fixo, igual o olhar de um homem, e não ficava de pé igual um homem ou um macaco. A criatura estava como um cachorro, mas ao invés de apoiar as patas dianteiras no chão, estava apoiando os cotovelos. E não se movia normalmente, se movia trotando igual a um cavalo e fazia o barulho parecido com aquele que o porco faz. E tinha um cheiro de fezes de algum animal, mas eu não vi sujeira nenhuma de fezes naquela criatura horrenda e medonha. Sabe, a sensação foi a pior de minha vida. Tudo, absolutamente tudo em que eu acreditava, todos os meus conceitos e ideologias criados no decorrer de minha vida, tudo que os meus pais médicos me ensinaram foi completamente destruído ali, naqueles minutos, quando eu olhei para aquilo. A minha cabeça simplesmente não soube como interpretar aquilo. E o que eu acho estranho, Ellen, é que a criatura não me seguia, não via para cima de mim. Apenas me observava com um olhar fixo em mim enquanto eu ia me distanciando. E o mais estranho é como foi que eu passei por aquilo e não vi. Só vi quando decidi olhar para trás. E por que aquilo não veio para cima de mim? Honestamente falando, naquela hora eu até preferia que aquilo tentasse me matar logo de uma vez. Eu não aguentava mais ficar olhando para trás a cada segundo para ver se aquilo iria correr em minha direção, pois a sensação de não saber o que aconteceria era horrível. Eu me senti pequeno e indefeso. É como se cada célula do meu corpo gritasse por perigo. Foi, de longe, a pior sensação que tive na vida. Eu queria deixar de existir só para não sentir aquilo. Eu pensei em clamar por Jesus, mas isso me deixou ainda mais assustado, pois eu nunca acreditei em Deus. Então, eu pensei que, se eu chamasse por Deus apenas na hora da precisão, eu seria castigado ali. Talvez fosse até um teste. Depois de um tempo andando, eu me distanciei totalmente daquilo e cheguei no ponto do ônibus, onde haviam estudantes que notaram minhas pernas tremendo e os meus olhos cheios d'água.
Na hora, a primeira coisa que me veio à mente foi dizer a eles que eu fui assaltado. Eu ainda tinha medo e não via a hora do ônibus chegar, pois ficar ali ao ar livre, mesmo rodeado de pessoas, não me deixava nada confortável. Eu precisava de um ambiente fechado para eu me sentir seguro. Finalmente chegou o ônibus e eu pude me acalmar um pouco mais. Eu sentei lá na frente, próximo à janela, e fui refletindo sobre o ocorrido o caminho todo. Quando voltei, a primeira coisa que fiz foi conversar com meus avós, pois os meus pais, sendo médicos e ateus, iriam achar que eu fiquei louco. Os meus avós me deram o endereço de uma benzedeira na cidade próxima, cidade chamada de Getulina. Chegando lá, para o meu espanto, quando fui chamar, ela já estava sentada na área da casa, me mandou entrar e disse que já sabia do que se tratava. E também disse que, da próxima vez, não era para eu levar dinheiro, apenas alimento ou algum agradinho. Isso tudo sem eu nem mesmo mencionar que eu estava levando R$ 60 para ela. Depois de eu me sentar, ela começou a explicar tudo. Disse que isso que eu vi é sim aquilo que chamam de lobisomem, mas disse que isso é apenas um nome que os antigos deram à criatura devido à quantidade de pelos pelo corpo. Ela disse que aquilo tinha outro nome. Ela falou um nome estranho do qual não consigo me lembrar. E também disse que aquilo não é daquela forma, que é só um homem comum que fez um ritual do livro de São Cipriano. Eu acho que é esse o nome do livro que ela me disse. Ela disse também que a pessoa que faz esse ritual é vista daquela forma. Ela disse que a pessoa faz um ritual desse livro e começa a rolar nas fezes de algum animal impuro, e por isso fica com aquele cheiro. Ela me disse também que a pessoa não muda de aparência e que aquela criatura que os outros veem e chamam de lobisomem é só a imagem que quando vemos por causa do espírito do medo que as pessoas comuns têm, mas que, na verdade, trata-se apenas de uma pessoa nua, coberta de fezes e repleta de espíritos ruins depois de passar por um ritual. Eu perguntei por que alguém faria isso, por que a criatura não veio atrás de mim? E ela me disse que alguns fazem isso para se vingar de outras pessoas, que algumas pessoas que não têm poder para fazer algo se entregam para o dono da maldade para oferecer a alma em troca de poder para confrontar seus inimigos. Ela também me disse que a forma como a criatura aparece depende do motivo de quem fez o ritual. Disse que, no meu caso, que eu vi algo parecido com um macaco, tratava-se de um homem que estava com inveja de uma moça. Então, fez o ritual para destruir a vida dela, mesmo que isso estragasse a vida dele também. E disse que a criatura não veio atrás de mim porque eu não era o alvo. Depois de muita conversa, ela disse para eu pegar o meu dinheiro, ir até a feira da cidade, comprar algumas mexericas e deixar a sacola pendurada no portal, pois sempre tem quem deixar algum agrado que não seja dinheiro depois da consulta. E disse também que não iria me julgar por eu ser ateu, que isso era apenas um assunto entre Deus e eu, e ela não tinha autoridade para intervir nisso. Eu fiz o que ela pediu com as frutas da feira e voltei para a cidade. Chegando lá, os meus avós já haviam contado para os meus pais e eles me obrigaram a frequentar um psiquiatra, o qual eu estou frequentando até agora. O psiquiatra disse que isso foi um delírio da minha imaginação. Disse umas coisas mais científicas, explicando que, na hora do medo, a nossa mente pode projetar imagens e delírios para lidar com a realidade. Eu não o culpo. Isso é algo que eu também diria antes de todo o ocorrido. Eu sigo a minha vida normalmente, continuo estudando medicina. Eu tenho refletido muito sobre outros relatos que escutei sobre essa cidadezinha aqui e nunca mais eu duvidei de nada. Nunca. E eu estou frequentando a igreja sem os meus pais saberem agora, mas logo eu contarei isso a eles. Bom, este foi o meu relato.
Eu não exijo que as pessoas acreditem. Para mim, não faz muita diferença. Eu apenas queria desabafar e colocar isso para fora. Obrigada pela atenção e eu nunca pensei que diria isso, mas fiquem com Deus e que Ele abençoe a todos nós.